Você já pensou em proteger o seu patrimônio, mas ainda não sabe por onde começar? Quais são as ameaças reais ao seu patrimônio? Você pode impedir que elas cheguem até você e causem prejuízos? No vídeo de hoje é isso que nós vamos ver. E eu ainda vou te dar um direcionamento para você poder neutralizar essas reais ameaças ao seu patrimônio, para você continuar tranquilo, construindo e aumentando o seu patrimônio. Quando nós falamos em proteger os bens, é porque verdadeiramente algo deve estar ameaçando o que você tem. Só que isso não significa que você precisa agir desesperadamente, tomando atitudes que você pode se arrepender depois. O que você precisa mesmo é saber quais as decisões corretas você precisa tomar. E quais são as ameaças ao seu patrimônio? A primeira delas é o processo de inventário. Ao longo da nossa vida, quando nós construímos um acervo patrimonial, nós sabemos que um dia nós não estaremos mais aqui. E quando isso acontecer, todo o patrimônio que estiver no nosso nome, no nosso CPF, obrigatoriamente vai ter que passar pelo processo de inventário, onde os herdeiros eles são obrigados a entrar neste processo para poder receber os bens daquela pessoa que morreu. Mas até aí parece que está tudo bem, porque todo mundo que a gente conhece passa pelo processo de inventário, não é verdade? Só que tem muita coisa que as pessoas não sabem que acontece dentro deste processo. A primeira delas é que esse procedimento ou processo de inventário ele é muito caro e as famílias, os herdeiros só descobrem isso no dia que eles precisam realmente entrar, abrir este procedimento e descobrem uma verdadeira caixa preta de surpresas. Primeiro porque ele é muito caro e que tem muitas despesas, como por exemplo, além dos impostos, precisa contratar um advogado especialista, você precisa pagar certidões, escrituras, talvez despesas na justiça, registro de imóveis e talvez muitas outras coisas. E se você não tem dinheiro para pagar todas as despesas do inventário, precisa vender um dos bens do espólio para pagar as despesas. E aqui pode ser um grande problema, porque quando se precisa vender um bem do inventário, normalmente se vende abaixo do valor de mercado, porque as pessoas que compram um imóvel dentro de um inventário ou qualquer outro bem sempre querem pagar um valor abaixo do mercado porque estão comprando um bem do inventário e estão sujeitas ao risco, porque precisam pagar para mais tarde, depois, na hora do registro, receber as chaves do negócio. A ameaça número 2 está diretamente ligada ao inventário. É a reforma tributária. Porque a reforma tributária ela vai trazer um impacto no próprio inventário. Porque antigamente nós não tínhamos esse problema porque o imposto ele não era tão alto assim. Apesar de que todos os custos faziam com que o inventário fosse uma grande ameaça e uma perda patrimonial gigantesca, com a reforma tributária, a nossa ameaça mais recente, o imposto ele vai praticamente ficar 3 vezes maior. Ou seja, aquilo que já era muito ruim dentro do inventário vai ficar muito pior por causa da reforma tributária e o aumento do imposto de herança, que pode chegar a inacreditáveis 21%. Ou seja, 21% do valor de mercado dos seus bens podem ir ralo abaixo por causa da reforma tributária. Outra grande ameaça ao seu patrimônio são os processos e as dívidas. Mesmo que estes processos ainda não estejam em fase de execução, as dívidas não estejam sendo cobradas oficialmente, você sabe que um dia tudo isso pode afetar o seu patrimônio, ter bloqueios na justiça, você pode ter protesto de títulos, você pode ter ações executórias que visam bloquear o seu patrimônio, fazer um leilão e aí você pode perder o que você tem dentro de processos que muitas vezes envolvem situações em que os seus bens não estão diretamente relacionados às dívidas, mas por estarem no seu nome vão fazer com que elas sejam utilizadas para pagar aquelas dívidas, que pode ser da sua empresa, pode ser até de terceiros, e aí estes bens não estão protegidos. E esses processos, essas dívidas, podem ser verdadeiras ameaças, uma ameaça real ao seu patrimônio. Mas infelizmente ainda existe uma outra ameaça que muitas vezes você nem pensa
que ela é uma verdadeira ameaça. E você já vai me entender. Quando nós buscamos uma proteção do patrimônio, algo que vai dar tranquilidade para que a gente possa continuar trabalhando e construindo, nós buscamos um profissional que vai resguardar o que nós temos, vai construir um planejamento onde os nossos bens estarão protegidos. E neste momento é que a gente pode, do nada, construir uma ameaça ao nosso patrimônio, ou seja, contratar alguém ou algum profissional que não seja realmente capacitado e, ao pensar que já construímos algo sólido, lá no futuro nos deparamos com situações tristes, como por exemplo, descobrir que um planejamento patrimonial não foi bem construído. Isso realmente vai trazer prejuízos, uma ameaça grande ao seu patrimônio. Então é algo que você tem que cuidar muito. Sempre contrate um profissional capacitado e da sua confiança. E agora que nós já conhecemos essas ameaças ao nosso patrimônio, aos nossos bens, o que nós podemos fazer diante disso? Aqui no Brasil existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para fazer com que o nosso patrimônio, os nossos bens, não estejam sujeitos a qualquer situação como essas que nós falamos, ao processo de inventário, a processos, aumento da carga tributária, principalmente o aumento do imposto de herança. Nós podemos fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Dentre muitas ferramentas que existem, nós temos a melhor de todas, que nós chamamos de holding familiar. Existem outras formas também de planejar, como por exemplo, fazer doação de bens em vida ou talvez um testamento, mas que aqui eu, principalmente neste canal, eu desaconselho as pessoas, os meus clientes, a fazer esse tipo de planejamento como doação e testamento na maioria das vezes. Em alguns casos, casos um pouco mais raros, a gente pode até pensar numa doação, talvez até num testamento, mas são casos mais isolados. Em regra geral, eu sempre aconselho a fazer um planejamento através de uma holding familiar, que pode ser uma holding familiar com a empresa, uma holding familiar para negócios, para investimentos, para imóveis, atividades imobiliárias, enfim, dependendo da sua realidade, você pode construir um planejamento que vai servir exatamente para o tipo de patrimônio ou negócio que você tem. Quando eu falo de doação e testamento e eu não indico essas ferramentas, é muito importante que você conheça um pouco mais de detalhes e por que razão que eu digo isso. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal, vou deixar um link inclusive aqui embaixo, para que se você quiser entender um pouco mais por que eu desaconselho fazer doação e testamento, você pode clicar ali então entender um pouco melhor dessas outras ferramentas. Mas quando nós falamos em planejamento patrimonial, a melhor maneira de proteger o que você tem de todas essas ameaças é através da holding familiar. A holding familiar é um sistema que nós criamos de acordo com o DNA da família. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, de acordo com a tua realidade, é que se vai montar um sistema de proteção dessas ameaças. Por exemplo, dentro de uma holding familiar, nós temos excelentes maneiras de evitar que o processo de inventário aconteça. E nessa família que faz uma holding, jamais vai acontecer o processo de inventário. Portanto, você, além de não passar pelo processo de inventário e ter aquelas frequentes brigas, desentendimentos dos herdeiros, isso não vai acontecer. Além disso, você não vai precisar, a sua família não vai precisar pagar o imposto de herança, porque se não tem inventário, você não paga o imposto de herança. Você vai pagar o imposto do planejamento patrimonial, que é muito menor que o do inventário, mas você vai estar protegido deste grande e horroroso problema que é o processo de inventário e das brigas, desentendimentos que ele causa. E quando nós falamos em holding familiar, esse é o melhor instrumento que nós temos para poder organizar e proteger o patrimônio, evitar o processo de inventário, evitar que tudo isso, todas essas ameaças recaiam sobre os seus bens. Porque quando nós criamos uma holding familiar, nós tiramos o nosso patrimônio que está na pessoa física e passamos para dentro das pessoas jurídicas. E a partir daí nós construímos muitas cláusulas de proteção, cláusulas de reversão, que impedem que o processo de inventário aconteça para todas as gerações. Você já deixa aquilo pronto para os seus herdeiros e os herdeiros trazem os herdeiros deles também, e isso fica resolvido para várias gerações. Então é algo que você evita a ameaça agora e também as ameaças que vêm depois. A construção de uma holding ela é necessária que seja construída por um especialista,
Porque a holding é algo muito técnico, matéria de direito sucessório, direito empresarial, precisa conhecer muito a matéria de direito de família, de sucessões, herança, então nunca entregue o seu patrimônio nas mãos de alguém que não é especializado em construir um planejamento patrimonial. E aí sim, todas as ameaças vão estar longe do seu patrimônio. E se você quiser conhecer mais sobre holding, eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque eu já fiz outros vídeos onde eu explico mais detalhadamente como é uma holding, como ela funciona, para quem serve, mais ou menos o que você vai gastar numa holding, enfim, várias informações ali que vão te dar mais subsídios para que você vá em direção a esse planejamento. Mas para nós hoje, neste vídeo, o que interessa é a gente entender que essas ameaças ao patrimônio, elas têm uma maneira, sim, de evitar que isso atinja os seus bens, para que você continue trabalhando, construindo, fazendo tudo que você continua fazendo, sem estar preocupado com o processo de inventário, com o aumento da carga tributária. E já chegando para a parte final do nosso vídeo, eu espero que até aqui eu tenha contribuído para que você entenda essas reais ameaças ao seu patrimônio e de que maneira você pode se resguardar, proteger o que você já construiu e dormir tranquilo, sem imaginar que amanhã pode acontecer alguma coisa que vai tirar, vai levar aquilo que você já construiu. Mesmo que a sua empresa esteja com problemas, que você tenha até processos, mas é possível sim construir um planejamento mesmo nessa fase. Claro que isso vai precisar ser bem analisado para que você não cometa nenhum ato que fique caracterizado, por exemplo, como um crime fiscal ou mesmo até fraude a credores. Então é muito importante que você tenha o auxílio de um especialista nessa área. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para poder receber mais conteúdos como este, aprender sobre como defender o que você tem, proteger o futuro dos seus filhos. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.